Vamos aqui, né? Qual é o tamanho? 165 por 30. Tá? Esse também e esse também. Então, delete isso aqui. Delete isso aqui. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Rincão, da Rincão Informática Academy no YouTube. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. Nós estamos, a partir desse momento, começando mais uma aula de plataforma no Code. E nós estamos aqui na 7ª aula do nosso Sistema Escolar ERP Integrado. A gente, nessa aula de hoje, vamos estar construindo a parte de cadastro e visualização da seção transporte. Até o momento nós temos a seção de troca de usuário, alunos, professores e turmas cadastradas. A gente está construindo esse sistema ERP. Quando nós terminarmos as seções principais da nossa escola, que é biblioteca, comunicação, financeiro, boletim e aniversariantes, nós vamos começar a fazer as integrações dos sistemas. Nós vamos colocar um meio de pagamento, de cobrança, nós vamos integrar. Nós vamos fazer a integração de envio de e-mails. E eu vou ver se eu consigo colocar uma API de integração com o Detran para puxar a documentação de veículos que estiverem no nosso sistema escolar. Nós vamos ver hoje, na aula de hoje, que nós vamos ter dois tipos de transporte na escola: o de colaboradores, que são funcionários da escola, veículos de transporte da escola, para você ter acesso a inserir isso, e o de associados, que é para você cadastrar as pessoas que fazem transporte escolar por conta própria e que trabalham na rota da tua escola. Se você quiser associar ele à tua escola para ter um controle, a gente vai colocar essa função também. Ok? Então, vamos embora lá para mais essa aula de hoje. Na aula anterior, nós fizemos a sessão turmas, né? E eu arrastei ele aqui para baixo para que, como eu não estou fazendo o sistema aqui, não estou focando em responsividade, estou fazendo tudo com tamanho fixo. Quando a gente vai lançar aqui no Bubble as atualizações que teve, se não tiver no último grupo aqui que fica em primeiro plano, a gente fica colocando às vezes em grupo errado, dá dificuldade, dá erro de construção. Então, você arrastando para baixo aqui, o último grupo aqui é o logotipo, que é o que carrega quando a gente vê a escola. Você arrastando para baixo aqui, você consegue trabalhar de forma direta nele. Eu vou colocar ele de volta aqui para cima, tá? E eu agora vou pegar o grupo transporte escolar, né? E vou trazer para baixo do logotipo aqui, ó. Eu quero ele embaixo do logotipo aqui para a gente trabalhar com ele, tá? Não, ele entrou no grupo escola, logotipo. Pronto, agora ele fez o que eu queria. Para adiantar a nossa aula, eu vou copiar as coisas aqui do grupo turmas, tá? Porque ele também, assim como os outros, vai ter uma parte de visualização dos transportes cadastrados e uma de cadastro, tá? Então, eu vou copiar primeiramente esse grupo aqui, tá? Cola ele aqui, né? E o grupo de cadastro, que a gente vai usar a base dele para adiantar a nossa aula, certo? E cola ele aqui também. Então, esse aqui a gente renomeia para listagem transporte, né?
Nós vamos mexer nas condicionais dele e tudo. O conteúdo dele vai ser transporte. E vai fazer uma busca em transporte. Esse grupo aqui também, interno de listagem, vai ser também transporte. Tá? Depois a gente vai vir no nosso banco de dados e criar os campos lá que a gente não fez ainda. Vamos centralizar ele aqui, Ctrl E. E vamos descer ele aqui, ó, para a gente centralizar com o restante. O cadastrar, esse aqui vai ser cadastrar transporte. A gente vai centralizar eles junto com o layout dos outros, tá? Renomeio aqui de imediato cadastrar transporte. Vamos centralizar ele também. Vamos deixar esse aqui invisível ainda. Esse aqui eu vou colocar ele visível para eu poder ver o layout dele, tá? Só que eu vou descer isso aqui um pouco. Ctrl E centraliza, vou descer ele para deixar alinhado com o outro aqui. Para ver se ele fica certo. Deixa eu dar uma visualizada aqui. Está um pouco acima ainda, né? Vamos descer mais aqui. Acho que foi até demais, deixa eu ver. Deixa eu ver agora. Ficou um pouquinho abaixo. Deixa eu ver. Tá na mesma altura, tá? Ó, se você olhar aqui, ele ficou alinhado. Ó. O grupo interno que está diferente, mas ele está alinhado. Certo? Então vamos alinhar o outro junto com ele. E vamos aqui no turma, pegar esses dois textos e jogar para lá, tá? Ctrl C, Ctrl V. A gente pode fechar o grupo turmas, né? E vamos alinhar isso aqui agora aqui. Ó. Eu vou colocar mais um grupo aqui, tá? Depois, o que eu não coloquei ainda no todos os grupos das sessões que a gente tem pronta de professor, aluno e cadastro de turmas, são os field uploader para enviar os documentos, né? RG, identidade, CPF, certidão de nascimento, os documentos pessoais, comprovante de endereço. E eu vou fazer uma aula com alteração de todas essas, tá? Não vou mexer com isso agora, tá bom? Mas isso vai ter depois. Não foi colocado ainda, eu não esqueci, tá? No meu cronograma, eu vou fazer isso tudo numa aula só. Que eu estou tentando não deixar as aulas grandes, tá bem? Teve aula aí com 3 horas e pouco, quero deixar com no máximo 1h30. Eu já falei, esse sistema escolar ele vai ter umas 20 aulas, tá? Não vai ser rápido assim não, vai demorar um pouco. Mas ele vai ficar do jeito que vocês querem. Beleza? Esses grupos aqui, olha, tá com tamanho. Deixa eu ver aqui. Grupo, alunos. R$ 399. Cadastrando alunos. 457. Dados responsável.
Tá, eu não vou mexer nisso aqui agora por enquanto, tá? Vamos lá. Depois eu deixo, se tiver muita diferença de layout, eu coloco tudo igual também. Você também pode construir do jeito que você quiser ir agora, tá? Transporte, tá vendo? A gente muda aqui, ó. Cadastrar. Transporte. Isso. No grupo transporte, tá escrito errado aqui, tá? Vamos corrigir isso. Nós vamos colocar um option sets nele, né? Um custom state, e vamos chamar de transporte escolar, esse custom state. De novo, escrevi errado. Pronto. Vai ser do tipo texto, tá? E lista de transporte. Deixa eu já mudar aqui a condicional. Certo? O mouse está dando uma travada. Vamos ver o que é aqui. Pronto. E esse aqui, cadastrar transporte. A gente vem no nosso workflow, tá? Vou carregar aqui. No grupo transporte, tá? Ele está com um set state de grupo contas boletos, que foi o inicial na primeira aula que a gente fez, a gente modificou na segunda. Então nós vamos mudar ele aqui para transporte, tá? Ok? E a gente volta aqui, ó. Nós já vamos voltar de novo no workflow. Tá vendo que ele está contas boleto? Então ele vai carregar quando ele for transporte. E a gente criou o custom state interno no grupo de transporte escolar. Ok? A gente volta aqui, ó. Clica aqui no lista de transporte, tá? Adicionar o workflow. Vamos, garoto, carrega. Element Actions Set State no grupo transporte. Transporte escolar, né? Custom State transporte escolar. O valor dele vai ser listar. Tá? Listar transportes. Não, só listar. E a gente copia esse custom state, tá? E vem aqui no grupo transporte e adiciona ele aqui, ó. E coloca em segundo. Também vou fazer uma aula para identificar aqui, tá? O que cada função faz, vou ter cor específica para facilitar a gente também, tá? Não se preocupa não, isso aqui tudo a gente vai organizar. E a gente volta no design e faz agora o grupo cadastro, tá? A gente vem aqui no grupo listar transporte, né? Tira a visualização dele. Então, quando o grupo transporte escolar
O custom state transporte escolar is listar, que a gente criou agora, então esse grupo aqui vai ser visível. Tá? A gente copia essa expressão, vem no grupo cadastrar, cola aqui, limpa essa, cola outra, e aqui vai ser cadastrar, tá? Que eu vou criar lá agora. Cadastrar. Ok? E aí eu clico aqui e crio ele. Ó. Vamos lá. Implement Actions, Set State. Grupo Transporte Escolar, né? O custom state transporte escolar e o valor dele vai ser cadastrar. Ok? Volta para o design. Aí a gente vem aqui, ó, no listar transporte, condicional 2, a gente remove, muda isso aqui, ó. Clear, past, né? Listar. E a gente vem aqui no cadastrar, tá? Dá um clear aqui, cola aqui também, só que aqui vai ser cadastrar, tá? Cadastrar. Vamos ver funcionando? Olha quanto tempo a gente economizou. Transporte, já carregou a lista de transporte, cadastrar aqui, ó. Já está funcionando normalmente, tá? Agora a gente vem aqui no na nossa tabela de banco de dados. Antes da gente criar aqui os campos de transporte, a gente vem em Option Sets. Vamos criar um Option Sets novo. Zona atuação transporte, tá? Eu vou colocar aqui as 4: norte, leste, oeste, sul. Se você quiser colocar sudeste, centro-oeste, nordeste, fica a teu critério. Eu vou colocar esses 4 aqui, tá? Vou criar mais um Option Sets. Acesso, transporte, tá? E vai ter colaborador e associado, que é o que a gente falou no começo da aula, associado. Colaborador, se ele é funcionário da escola, com o veículo próprio da escola, ou associado, se são os transportes escolares autônomos que atuam na tua escola, entregando alunos na tua escola, fazendo o transporte deles. E se você quiser associar eles à tua escola para ter um controle de veículos, de estado, de condições de veículos, né, pneu, condição do veículo no geral, de documentação, para que você exija que tenha documentação em dia. Então a gente vai ter esses 2 Option Sets. E no acesso aqui, nós vamos também colocar mais 2, acho que 2 ou 3 aqui, deixa eu conferir. A gente vai inserir colaborador e associado. Agora deixa eu jogar isso lá para cima, né? A ordem aqui para ficar bonito. E colaborador também vai para cima. Aluno também, né? Admin, aluno, associado e colaborador, o P vem antes. Isso, agora está em ordem. Ok? Vamos lá para a parte de design e vamos diretamente no design aqui, criar os campos que vai ter
o nosso cadastro de escola. Depois a gente vem na tabela de banco de dados aqui, insere os campos e faz o cadastro. Beleza? Grupo transporte, cadastrar transporte. Vamos fazer as alterações que a gente precisa aqui. A gente vai fazer o seguinte aqui, ó. Esse código nós vamos mudar para nome motorista vou tirar o nome, vou deixar só motorista. Tá? Esse aqui vai ser drop-down, acesso transporte, novo cadastro, tá? Então aqui vai ser acesso vai ser do tipo acesso transporte, todos os acessos, ok? Vamos diminuir isso aqui. Isso aqui vai ser input veículo transporte novo cadastro. Vou tirar isso aqui. Texto veículo transporte novo cadastro. Vou deletar isso aqui e vou copiando em cima daquele ali para poder manter o padrão. Certo? Esse aqui, ó, é ano letivo, não. Texto motorista transporte. Texto acesso transporte novo cadastro. Vou copiar isso aqui, ó, Ctrl D. Isso aqui vai ser placa. O texto a mesma coisa, tá? Então, vou jogar isso para cá, esse para cá, vou fazer o alinhamento desses de cima aqui e os de baixo eu vou colocando os outros também, tá?
acesso no turista, certo? Vou colocar alinhado com esse aqui, ó. Pronto. Pronto, agora os outros de baixo eu vou fazer em cima desses aqui. Esse data aqui, eu vou alinhar ele aqui, né? Isso. Agora eu vou trazer para cá. Qual o tamanho dele? 140. Esse aqui também vai ficar com 140. Tá? Esse aqui vai ser data. Data fim. Cadastro. Novo cadastro. Transporte. E esse aqui, data início, novo cadastro transporte. Data início, data fim, transporte. Vai ser data desligamento. Tá? Data cadastro. Data cadastro e data desligamento. Horário fim. Transporte. Vamos deixar isso aqui também, tá? Hora início. Transporte, que é o horário que ele vai trabalhar, tá? Esse aqui, início,
transporte, e esse aqui fim, transporte. Certo? Vamos colocando eles aqui, né? Vou jogar isso aqui um pouco para cá. E vou deletar isso aqui, ó. Ctrl D. E esse aqui vai ser o drop down. Zona de atuação. Tem que renomear tudo, tá? Não pegou de um período, vamos jogar para cá, certo? E aí eu volto aqui no banco de dados. Option sets. O período, vou copiar ele, copiar, colar. Esse aqui vai ser o período transporte. Com os mesmos option sets, tá? Só para identificar aqui. E aí eu mudo aqui, ó. Vou pegar esse acesso e vou jogar para cá. Dar distribuído aqui.
E esse número eu vou trazer até aqui. Posso trazer esse para cá, né? E o nome até aqui, ó. Isso. Tá bom assim. Agora esses aqui eu deleto. Vou descer esses aqui um pouquinho mais. Esse aqui eu vou manter, tá? Outline input, informações adicionais, novo transporte, novo cadastro. Tá? Vou vir no turno aqui e vou mudar isso também, porque aqui eu acho que não está renomeado, tá? Informações adicionais, novo cadastro turno. Tá sim. E aqui o transporte. Novo cadastro. Bom. E eu vou vir aqui, vou mudar o botão, né? Botão cadastrar novo transporte. Botão limpar campos, cadastro novo transporte. Vou pegar aqui filho uploader. Pera lá. Vou pegar isso aqui. Ctrl V. Qual o tamanho disso? 65. Esse aqui também vamos deixar. Já ficou já com 65. Vamos lá. Isso aqui vai ser input documento veículo.
texto, documento, veículo, novo cadastro. Ctrl D. Esse aqui vai ser habilitação. Duplica aqui, né? Esse vai ser validade da habilitação. Mas não vai ser isso aqui não, tá? Vai ser um Data Type Picker. Transporte, novo cadastro. Habilitação. Transporte, novo cadastro. Vou diminuir aqui, ó. Vou duplicar isso aqui.
Esse aqui vai ser ano do veículo. Ctrl D. Ano, fabricação, vamos deixar assim. Deixa eu ver como é que tá ficando. E vou colocar mais 2 campos aqui, tá? E aí a gente vai fazer o primeiro cadastro. Esse aqui, ó, documento do veículo, habilitação, validade da habilitação, motorista, veículo, ano de fabricação, placa. Vamos colocar aqui. Deixa eu trazer isso aqui para cá. E vou vir com o filho uploader aqui, ó. Pera aí. Esse aqui vai ser... Não vou colocar filho uploader aqui por enquanto não. Esse aqui vai ser... Identidade. Transporte, novo cadastro, né? Que vai ser o documento de identificação. Ctrl D. Isso. Duplica. Contato, esse aqui. Esse vai ser então o contato. Vamos pegar esse Data Type Picker. E esse aqui vai ser data de nascimento.
Agora eu vou dar uma distribuída aqui. Vamos ver como é que fica, né? Vamos jogar isso aqui para cá, tá? Pessoal, dei uma organizada aqui no layout, tá? E adicionei os inputs de CEP, logradouro, complemento, bairro e estado, tá? Assim como os outros que a gente faz aqui, beleza? Vou colocar aqui complemento. Deixa eu ver o tamanho aqui. Tá, deixa assim, não tem problema não. O que acontece? Eu dei um pause no vídeo para poder fazer isso aqui para adiantar a aula, porque eu não quero que a aula fique muito grande, tá? E informações adicionais. Então são esses os campos que a gente vai ter aqui de cadastro de transporte, né? E a gente vai vir agora aqui para a parte de apresentar eles, né, no grupo de listar. E vamos também, em cima desses campos que a gente fez, criar a nossa tabela lá no banco de dados. Beleza? Aqui na tabela de banco de dados de transporte, vamos lá. Motorista, do tipo texto. Veículo, do tipo texto. Ano, veículo, do tipo texto. Placa, veículo, também do tipo texto. Zona de atuação, do tipo Option Sets, zona de atuação transporte. Tá? Período transporte é do tipo período transporte. Acesso motorista, do tipo acesso transporte. Hora, início, transporte é do tipo texto. Hora, fim, transporte
também do tipo texto. Data, cadastro, transporte é do tipo date. Data, desligamento, transporte também do tipo date. Documento do veículo do tipo texto. Habilitação motorista do tipo texto. Validade, habilitação do tipo date. Identidade do tipo texto. Contato do tipo texto. Data de nascimento do tipo date. CEP motorista transporte do tipo texto. Logradouro motorista transporte do tipo texto. Complemento logradouro transporte motorista transporte do tipo texto. Bairro motorista transporte do tipo texto. Cidade motorista transporte do tipo texto. Estado motorista transporte do tipo texto. Informações adicionais transporte do tipo texto. Acho que é só isso, tá? Esses campos aqui. Ok? Vamos fazer lá o primeiro cadastro? Depois eu vou colocar os input formatter aqui para poder, quando a gente digitar os documentos, já ficar de acordo com a formatação igual está lá no de aluno, tá? Para adiantar a aula eu vou deixar aqui, mas eu coloco depois aqui os input formatter. Mais para frente eu vou dar acesso ao editor, tá? Agora não. Agora você tem que assistir a aula para acompanhar e ir desenvolvendo o seu sistema escolar aí. Esse aqui é o grupo Cadastrar Transporte. Então, quando eu clicar no botão Limpar Campos,
ele vai dar um element actions, reset data do grupo, cadastrar transporte. Vamos fazer um teste aqui se é esse certo. Perfeito. Qual é o nome desse input aqui? Vamos lá, está um pouco lento. Input motorista transporte. Quando a gente aqui, ó. Deixa eu identificar ele aqui. Eu quero que a aula não demore, mas aí acaba demorando por causa dessas lentidões. Quando clicar assim no texto cadastrar transporte, ele vai dar o set state e vai dar um element actions, um set focus no input motorista transporte novo cadastro. Deixa eu ver. Show de bola. Deixa eu organizar aqui, antes de eu fazer o primeiro cadastro, eu vou organizar os elementos na árvore para que a gente vá preenchendo em sequência, né? Porque eu fui fazendo aqui as cópias e desenvolvendo o layout, então eu tenho que aqui fazer isso, tá? Então, o motorista, input motorista, certo? Depois o input veículo, o input placa, cadê o ano de veículo? Depois o veículo. Placa, depois vem o drop down zona de atuação. Vamos lá. Depois do input placa. Depois o drop down período. Depois o drop down acesso motorista. Aí vem o air date. Hora início primeiro. Depois vem os date and type, que é data início e data fim. Aí vem o input documento do veículo, habilitação. Depois vem o date and type, que é validade da habilitação. Depois identidade transporte, contato transporte, identidade, contato, depois o date and type, que é data de nascimento. Depois input contato, certo? Aí vem o CEP, logradouro, complemento, bairro, cidade. Cadê o estado? CEP, logradouro, complemento, bairro, cidade.
Esse é qual? Input estado. Esse aqui o cidade. Vou mudar isso aqui para cidade. Não, vou manter ele como bairro, né? Vou mudar para cidade. Então vamos lá. Input complemento, cidade, estado e depois o multiline. Então se a gente for fazer o preenchimento aqui, ó, motorista, ele vai passando na sequência, tá vendo? Depois aqui, ó, depois aqui, aqui, e aí ele vem para o CEP. Esses aqui estão desabilitados, tá? A gente vai vir aqui no CEP, ó. Isso aqui vai ser o que? O conteúdo inicial dele. External API, né? Via CEP, é o path. Vai ser em cima do input. Cadê input? CEP. Transporte, cadastro novo e tal. Né? E aí a gente vai apresentar aqui o logrador. Vamos fazer um teste. Eu não sei se tem esse CEP aqui. Tem, água da soja, 23011 150. Beleza, vamos colocar os outros aqui. A gente copia a expressão, cola aqui, não, complemento não, cidade, cola aqui. Não está colando, então vamos fazer. Localidade, aqui a cidade é como localidade, aqui o estado. Get data from external API via CEP do input CEP transporte, né? Novo cadastro, seu valor. E aí depois a gente vai puxar o F, que é o estado. Agora vamos lá para o cadastro. Quando clicar no botão cadastrar novo transporte, a gente vai dar um data theme, create a new thing, novo transporte, todos os campos. Pessoal, eu coloquei aqui o input do bairro, tá? Porque eu já tinha feito aqui no banco de dados. Aí eu organizei aqui, tá? Para que o layout fique
o mais coerente possível, né? Beleza? E vamos lá para voltar aqui. O que acontece? Eu já tinha começado a preencher o workflow do cadastro. Nossa, tá muito lento. De novo, cara. Eu acho que a máquina não está aguentando muito isso não. Então vamos lá. Input. Bairro. Transporte, novo cadastro. Eu vou fazendo aqui, tá? Input CEP. Contato, transporte, novo cadastro. Na cadastro autônomo não. Item type que... Data type que novo cadastro seu valor. E data type que... Não é a turma. Novo cadastro transporte seu valor. Data de nascimento, data type, data de nascimento. Novo cadastro transporte. Documento veículo. Aqui. Input, habilitação. Cadê? Deixa eu verificar o que estava lá no outro, lá que eu não me lembro agora a configuração. Pera aí. Novo cadastro, select date, formatado como custom. Vamos lá. Ctrl A para selecionar tudo. DD barra MM barra YYY. Dia, mês e ano. Certo? E o hora início é date and time, hora início, transporte, select date, formatado como custom.
Ctrl A, DD, MM, YYY. Identidade. Identidade. Deixa eu achar o nome que eu coloquei lá, só um segundo. Input, identidade, transporte. Nome motorista. Input, nome motorista. Vem pra cá. Esse aqui. Período é o... Dá para dar o período, certo? Esse é o valor. Placa do veículo. Pique. Validade da habilitação. Veículo. Zona de atuação é o do lapidar, zona de atuação. Feito isso, Element Actions, reset nos inputs, BIP, transporte cadastrado. 2.000 milissegundos, cor verde, centralizado e 20 de fonte. E depois os 7 focos, Element Actions, 7 focos no input. Nome. Motorista transporte. Vamos lá.
José Mendes, veículo doblô 6 lugares, ano de fabricação 2010, placa XXX 1E98 XXB. Zona de atuação, ele faz a zona leste, período da manhã. O acesso dele ele é associado, a hora início dele é às 8 da manhã e a hora fim dele é às 12 horas. A data de cadastro dele é hoje, a data de desligamento não tem. Vou colocar deixa eu colocar isso como não obrigatório. Vou colocar a data de hoje. E a gente vê o documento do veículo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, traço. Tá? Qualquer número aqui para a gente cadastrar. 45, 456, 789, 12. Validade da habilitação. Dezembro de janeiro de 14 de janeiro de 2026. Identidade. 12. Contato. 21. 98877 4565. Data de nascimento 12. Eu vou mudar isso aqui. Tá, vou colocar essa data aqui para a gente ver o cadastro, mas eu vou mudar porque ele está limitado ao 23.095. Teste de cadastro. Vamos ver lá na nossa tabela de banco de dados. Já está cadastrado aqui, certo? Vamos ver todos os campos para a gente conferir se deu tudo ok, tá? E aí eu faço a mudança lá. Todos eles aqui preenchidos. Beleza, show de bola. Vamos fazer a mudança aqui agora. Esse daqui eu não vou colocar como obrigatório, tá? E esse aqui eu vou tirar a data mínima. Que é a data de nascimento, né? Não tem limite de data. Beleza? Agora a gente vai para a parte aqui de visualizar os transportes cadastrados. Aqui no grupo de listar transporte, grupo listar transporte, ó, a gente vai mudar aqui para nome motorista, tá? A gente vai mudar isso aqui para contato. Vamos trazer ele para cá, né? Vamos duplicar ele.
E vamos trazer para cá. Veículo. Tá? E aí a gente pega aqui, ó, esse grupo aqui. Já mudei para transporte, corrente céu transporte, transporte. Aí agora a gente consegue renomear aqui. Então aqui vai ser parental grupos transporte, motorista, certo? O nome do motorista. Parental grupos transporte, contato, tá? Que é o número telefônico. E a gente duplica ele. E vai ser o veículo aqui, tá? Veículo. Vamos ver como é que ficou? Se tá bom a disposição. Vou tirar aqui a depuração, né? O debug. Transporte. Já apareceu o primeiro motorista, o veículo dobrou 6 lugares e o contato dele. Tá? Para encerrar a aula, a gente vai fazer o pop-up com todas as informações. Nós pegamos o pop-up aqui, ó, por exemplo, dados cadastrais turma. Ó, dados cadastrais turma. Vamos copiar ele, tá? Vamos colar. E aí o pop-up dados cadastrais turmas vira transporte. Para a gente manter o mesmo padrão, tá? Vai ser aqui transporte. O conteúdo dele, certo? E o grupo aqui também vai ser transporte. Dados cadastrais, transporte, certo? Quando a gente clicar no grupo aqui, ó, grupo cadastrar transporte, esse aqui, cadê grupo listar transporte? Grupo listar turmas, vamos renomear para transporte. Quando a gente clicar nele, nós vamos dar um element actions, né, um show, pop-up, dados cadastrais. Cadê? Eu acabei de fazer aqui turmas, o transporte. Espera aí. Já está feito. Aqui. E a gente dá um display data ali na group. É o current cell transporte. Vamos visualizar. Aí. Dados cadastrais de transporte. Eu vou colocar aqui os itens do transporte agora, beleza? Pop-up limpo, a gente vem no grupo cadastrar transporte. Nós vamos copiar aqui todos esses elementos, tá? Eu vou fazer assim um por um para que ele não pegue nada errado.
Esses aqui depois vai sair, porque vão entrar inputs para poder apresentar as informações, mas vamos copiar. Copia, certo? Pop-up, dados cadastral, transporte. Cola nele aqui. Grupo pop-up, dados cadastral, traz transportes. Ctrl V. Vamos jogar para cá. Era para estar indo tudo aqui, né? Mas vamos ver aqui. Deixa eu desfazer. E vamos lá, Ctrl V. Isso. Deixa eu ver agora está indo. Para centralizar logo tudo, entendeu? Os botões vão sair, né? Então a gente não precisa se preocupar muito com eles aqui não. Chegou aqui no limite. Deixa eu tirar os botões. Descer mais aqui. Isso. Por exemplo, ó, aqui o conteúdo inicial dele, a gente já sabe dos anteriores, parental groups transporte, motorista. Ó. Vamos visualizar, transporte. Já apareceu o nome do motorista aqui, a gente só tem que desabilitar. Eu vou fazer nos outros aqui, tá? Eu dei um pause no vídeo e eu preenchi aqui o que dá, tá? Motorista, os que são inputs, né? Motorista, veículo, fabricação, tá lá, transporte, tá vendo? Documento. Agora eu vou trocar os drop-downs e usar date and picker e o date and time picker por input para poder aparecer esses aqui. Mas por enquanto está assim, quer ver, ó? Transporte, listar. Tá vendo? Já está aparecendo um monte de informação aqui. E eu desabilitei todos os inputs também, tá? Eu vou trocar agora o Data Picker, o Drop Down e os Data Time Picker para o seguinte. Ó, tá vendo? Esses outros aqui, tá tudo trocado e tá desabilitado todos eles, tá? Tem que ficar desabilitado. Beleza? Vamos fazer a substituição, perdão, desses aqui agora. E aí a gente encerra a aula. Também temos que renomear os inputs aqui, tá? No final coloca aqui, ó. Pop, pop-up. Tá? Então, copia, espaço, Ctrl C, Ctrl V, ó. Ctrl V, tá vendo? Para a gente identificar na nossa árvore de elementos, para não dar problema também. Aí depois de cadastro. Ctrl V, Ctrl V, tá vendo? Vou fazendo tudo isso aqui, ó. Aí eu sei que os inputs são do pop-up e a gente vai fazer isso com os textos também, tá? Tem que identificar, tá, pessoal? Depois eu vou fazer uma varredura. Todos que não tiverem identificado, eu vou identificar. E como eu já falei no decorrer da aula, eu vou colocar os input formatter também, onde está precisando. Que nós estamos desenvolvendo aqui para dar uma adiantada, né? Vamos trocar aqui agora. Vamos aqui.
né? Qual é o tamanho? 165 por 30. Tá? Esse também e esse também. Então, deleto isso aqui. Deleto isso aqui. E vamos pegar isso aqui, ó, Ctrl D. Vamos jogar para cá. Tá? Então, esse aqui vai ser o input. Zona, atuação, transporte, certo? E aí a gente vem aqui, ó. Cadê? Zona de atuação, certo? Display. Isso. Ctrl D. Ctrl D. O tamanho dele é 165, né? Esse aqui vai ser o acesso transporte. E esse aqui o período. Vamos trazer para cá, né? Para alinhar aqui. E esse aqui pode trazer para cá para deixar entre eles aqui. Isso. Aí fica alinhado. Período. E aqui acesso. Vamos ver como é que tá. Vou vir aqui no... Qual o tamanho desse daqui? 60 por 30. Vamos deletar. Ctrl D. Ctrl D. Esse vai ser o hora fim. E esse hora início. Então a gente vem aqui e coloca ele. Hora início. Tá, esse não é hora final, esse é o hora início. Esse aqui é o hora fim. Esse aqui é o data cadastro. Qual o tamanho dele? 164 e esse daqui 140. Então a gente deleta esse. Pode pegar daqui, Ctrl D, esse mesmo tamanho.
data, cadastro. Vamos mudar aqui. E aqui o data desligamento. Deleta. Ctrl D. Vou deixar com 165 também. Deixa eu jogar esse aqui um pouco para cá. Esse aqui um pouco para cá, isso. Vamos ver aqui. Olha aí, tá aparecendo tudo. Deixa eu formatar isso aqui com a hora. Pessoal, eu vou fazer uma correção aqui, tá? Porque eu mandei salvar como data, hora fim, hora início. Por isso que aqui tá aparecendo data. Aí eu não consigo mudar. Eu tenho que fazer essa correção aqui, ó. Botão cadastrar, novo transporte, tá? Cadê? Hora início. Tá vendo? É só ver como data, não é data. Vamos limpar, né? Então, hora início, hora fim primeiro, né? Hora fim transporte, select date, formatado como, aí eu venho em custom, tá? Isso aqui foi erro meu, certo? Que eu atentei de que era a hora que eu estava salvando, não data, tá vendo? Ele fica com a hora certa, ó. E aqui é a mesma coisa, ó. Hora início transporte, select date, formatado como, aí eu venho em custom, posso colocar direto aqui, ó. Também é a mesma coisa, tá? E eu vou alterar aqui, deixa eu ver se agora aparece. Não é porque ele salvou como date, quer ver? Ó, vou fazer a correção aqui. Hora início, cadê? Hora fim. Vamos colocar 12 horas, né? E hora início, 8 horas. Salvar. Agora aqui, ó. Fazer a correção aqui. Primeiro vou limpar tudo. Parental Group transporte, hora início. Agora tem que aparecer certo todos os dois, quer ver? Já mudou aqui, tá vendo? Transporte, pronto. E só está faltando o data de nascimento a gente mudar. Vamos mudar ele também. O tamanho dele aqui. Deleta. Quantidade eu vou colocar com 140. Tá? O contato também 140. 40.
E eu vou pegar esse aqui, ó, Ctrl D. Esse é o data de nascimento. Vamos mudar aqui. Data, nascimento, motorista, transporte. Formatado como... Agora sim, ó. Custom, Ctrl A, aqui é data. DD, MM, YYY. Tá? Beleza, pessoal? A gente termina essa aula por aqui, tá? Se gostou, por favor, dá o seu like. Se não gostou, pode dar o seu dislike. A gente vai continuando aí, tentando semanalmente colocar aulas da plataforma do Sistema ERP para que a gente faça mais rapidamente isso também, tá? Compartilhe o nosso conteúdo para que mais pessoas possam ter acesso à tecnologia e conteúdo gratuito ao alcance de todos. Se não for inscrito e a aula valeu teu joia, se inscreve no canal, é de graça, não paga nada e você vai estar me apoiando, me incentivando a trazer mais conteúdo toda semana para você de todas as playlists que eu tenho no canal. Faz a tua inscrição, ativa o sino das notificações e você vai ficar sempre informado de toda a aula nova. Muito obrigado a todos e até a próxima aula. Um grande abraço, pessoal. Tchau.